voltar então para o nosso exercício? Aqui está o CaCO3 sendo aquecido. Qual vai ser o resultado, professor? Quando um carbonato de cálcio é aquecido, você produz óxido de cálcio, CaO, mais gás carbônico. Esta reação é a reação que o problema está nos fornecendo. Vamos dar agora uma olhadinha nessa reação, de uma maneira um pouco mais assim profunda. Vamos dar uma olhada? Será que a quantidade de elementos, de átomos, será que existe exatamente uma forma de ajustar? Será que a equação precisa ser ajustada ou a equação já está equilibrada, ajustada? Vamos conferir. Quantos elementozinhos, quantos átomos de cálcio você está vendo aqui? 1. E do outro lado, 1. Está igual a quantidade? Está. Precisa mexer alguma coisa? Claro que não, não mexa. Quantos átomos de carbono? 1. E aqui desse lado? 1 também? Não vai mexer. Não toca em nada. Não mexe em nada. Vamos dar uma olhadinha agora nos oxigênios? Deixa ele por último. Se bater certo, cara, tá legal. Quantos oxigênios nós temos aqui então? 3. E do outro lado? 3 também? Então a equação está ajustada. Como é que a gente lê uma equação química? Você aprendeu isso na sua primeira série? Seu professor deve ter falado. Existe uma linguagem própria, nossa, dos químicos, dos professores de química, nós professores, químicos ou engenheiros, existe uma linguagem. Qual é a linguagem? É a linguagem nas grandezas denominadas mols, ou a grandeza mol, como você queira. Nós podemos ler a equação da seguinte forma: 1 mol de CaCO3 sofre uma decomposição, o que eu disse? Isso, uma decomposição térmica, ou uma calcinação, ou também uma pirólise, também é um termo também adequado para isso. 1 mol de CaCO3 sofre uma decomposição produzindo 1 mol de CaO e 1 mol de CO2. É assim que a gente lê a equação, em mols. Nós vamos ler sempre nessa grandeza, em mols. O que nós vamos fazer agora? Bem, nós temos a equação propriamente dita, ela está ajustada. Nós vamos fazer agora praticamente a parte final da estequiometria ou do cálculo estequiométrico. Nós vamos fazer uma proporcionalidade. Vamos verificar então aqui quantos gramas de CaCO3 nós temos? Se nós contabilizarmos, 1 mol de CaCO3 equivale a 100 gramas. E ele vai produzir exatamente o quê? A minha relação aqui é a massa de alguém em relação à massa de alguém, não é verdade? Eu quero calcular a massa de CO2 em função da massa do CaCO3. Eu quero saber a informação de alguém a partir da outra. Isso é estequiometria. Numa reação química, eu posso descobrir dados de uma substância a partir da outra. Então, a equação me fornece o seguinte dado: 100 gramas de CaCO3 produzem 44 gramas de CO2. O problema diz que qual é a massa de CO2 não em 100 gramas, porque isso nós já sabemos. Mas o problema pede calcular a massa de gás carbônico produzida pela calcinação de 200 gramas. Vamos então fechar a nossa regrinha de 3, a nossa proporcionalidade? Vejamos de novo a equação. 100 gramas estão produzindo 44 gramas. Você está vendo? O que o problema está dizendo? O que o enunciado diz? Que ele quer saber a massa a partir de 200 gramas. Vamos fazer esse cálculo juntos? Se 100 gramas produzem 44 gramas, 200 gramas vão produzir X. Qual o valor de X? Você percebe que a massa do carbonato de cálcio saiu de 100 para 200. Consequentemente, você se lembra lá das leis? É tudo dentro exatamente de uma lei. Se aqui você dobrou a quantidade, o que eu devo fazer então em relação à quantidade de CO2? Se 100 gramas estão para 44 gramas, 200 gramas estarão para 88 gramas. Esta é a resposta. Você viu que o cálculo estequiométrico é muito simples. O cálculo estequiométrico é bastante simples. Entretanto, devemos dominar outros aspectos da química. Professor, existe exatamente algo por trás ou coisas que eu deva saber para que eu possa enfrentar um cálculo estequiométrico? Olha, você está sendo muito sincero com você mesmo e eu gostei dessa sua colocação. Vamos lembrar então de alguns aspectos para você guardar? Quero então salientar algumas coisinhas. Reconhecer as funções e suas nomenclaturas. Olha só, isso é importante. Você deve reconhecer um ácido, uma base, um sal, um óxido. Saber exatamente os seus nomes, as suas nomenclaturas. Reconhecer os grupos funcionais. Isso é importante. Gostaria também de salientar, dominar as reações químicas e apresentá-las de acordo com suas respectivas equações. Lá na primeira série existe uma aulinha que nós chamamos de principais reações inorgânicas. E nós citamos para os nossos alunos quais são as principais reações que ele pode ver ao longo da química inorgânica e da química geral. É importante você lembrar disso.
ver algumas reações de dupla troca, ver algumas reações de deslocamento, reações de combustão. É importante você estar a par dessas reações. Gostaria de chamar a atenção também do acerto, ou melhor, acertar os coeficientes através dos balanceamentos. Você deve ter aprendido na primeira série que existem dois métodos, ou seja, o método de tentativa e o método redox. Gostaria também de chamar a atenção de estabelecer sempre quando trabalhar a partezinha de estequiometria, estabelecer as proporções indicadas, vindas da própria equação, que parte do cálculo estequiométrico, da estequiometria, já está na reação. Basta apenas que através de um processo interpretativo, você venha exatamente verificar o que o enunciado está pedindo. Fora isso, tem que partir para o abraço. Tudo dependerá das unidades em que foram expressos os valores dados e os valores pedidos no enunciado do problema. Tudo depende daquilo que você lê, daquilo que é informado, daquilo que é fornecido. Não tenha medo de fazer o cálculo estequiométrico.